Uma boa noite e shalom a todos os amados e queridos irmãos, aos meus amigos, aos meus seguidores da página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Nós estamos aqui mais uma vez com a permissão que o Eterno nos concede para transmitir mais uma vez um ensinamento, uma palavra da parte do Eterno, uma reflexão, uma meditação, a fim de que o nome do Eterno seja glorificado e que os irmãos possam estar inteirados a respeito de tudo aquilo que nos dias de hoje está acontecendo, visto que nosso Salvador Yeshua, ele já deixou estas coisas avisadas aqui no livro de Matetiarro, que nós chamamos de Mateus, capítulo 24, quando os seus talmidim, seus discípulos, lhe indagaram a respeito de sinais que evidenciariam o retorno dele. Então, meus queridos, nós estamos aqui falando nessas últimas mensagens sobre isso. Na última e também penúltima mensagem nós falamos sobre este tema. Nós estamos hoje na parte 3, vamos estar falando aqui sobre os sinais do retorno de... Estamos falando sobre o retorno de Yeshua, né? E os sinais que ele deixou para esse retorno, a fim de que nós pudéssemos nos orientar e saber que este retorno estaria bem próximo. Então hoje é a parte 3 dessa mensagem, que já foi iniciada há uns 2 domingos atrás, e que com certeza absoluta vai continuar falando ao nosso coração e nos trazendo aqui, esclarecimentos. Louvado seja o Eterno por tudo. Nós agradecemos ao Eterno por todas as bênçãos, por todas as maravilhas, e pedimos a Ele sempre que nos abençoe e que nos dê a vitória. Muito bem, meus queridos, Matetiarro, capítulo 24, mas antes nós vamos estar fazendo uma breve oração. Antes de prosseguir, antes de fazer essa oração, eu peço a você que sempre assiste as mensagens, os ensinamentos, compartilha, deixa o seu comentário, peça, se você tem toda a liberdade para fazer seu pedido de oração. Nós vamos ensinar todas as mensagens, a gente sempre ora no final. E todos aqueles que pedem oração, eu lembro, e aqui nos comentários eu visualizo e depois eu oro pela pessoa. Que o Eterno possa estar abençoando cada um de vocês. Compartilhe essas mensagens com amigos, com parentes, no perfil de vocês, porque o objetivo delas é levar edificação, orientação a quem crê, aos que creem, àqueles que acreditam, àqueles que têm respeito, desejo, sede pela palavra, pelo conhecimento da palavra do Eterno. Oremos. Bendito seja o Senhor Adonai, Criador dos céus e da terra. É no nome de Yeshua HaMashiach, o teu Filho amado, que eu entro diante de ti em oração mais uma vez e agradeço por tudo, por todas as bênçãos e peço que o Senhor possa dar a vitória a cada um dos amados irmãos, a cada amigo, a cada parente, a cada pessoa que o Senhor me dê a graça de, através deste vídeo, falar ao coração e aos ouvidos dela. Em nome de Yeshua, Pai, eu peço ao Senhor que abençoe este momento de reflexão, que esta mensagem, este ensinamento da Tua Palavra, seja ungido pelo Teu Espírito, Arua Hakodesh, a fim de que vidas sejam edificadas e alcançadas lá do outro lado. Muito obrigado por todas as bênçãos, por todas as maravilhas, pela saúde, pela sabedoria, pela vida dos meus amigos, pela vida dos seguidores aqui da página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, todas as pessoas que sempre assistem, compartilham
interagem, pedem oração, e que o nome do Senhor, o Eterno, seja glorificado e enaltecido. Peço ao Senhor que abençoe a semana de cada um que inicia hoje. Peço que o Senhor esteja nos protegendo e livrando de todo mal. Que neste momento teu Espírito possa alcançar a cada lar, a cada casa, a cada vida, a cada pessoa que tem o interesse de ouvir a sua palavra. E que o teu nome seja enaltecido não somente hoje, mas para todo sempre. Muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui falando no nome de Yeshua. Amém. Meus queridos, vamos estar aqui analisando Mateus 24. Nós paramos aqui no versículo 6, aonde Yeshua disse assim: vocês ouvirão rumores de guerra por perto e notícias de guerra distantes. Cuidado que não se amedrontem. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Então Yeshua falou sobre vários sinais que já estão aqui em cima, que já foram discorridos nos outros textos. E aqui ele fala, irmãos, sobre guerras e rumores de guerras. O mais interessante, que está aqui na Bíblia Judaica completa, é a tradução quando diz assim, vocês ouvirão rumores de guerra por perto e notícias de guerras distantes. Estamos vendo conflitos aqui mais perto de nós, mais próximo de nós. Aqui mesmo no Brasil, alguma espécie de conflito dentro do âmbito político, social, ligado, ao contexto político-social do nosso país. E também, meus queridos irmãos, estamos vendo em outros países notícias. Olha que interessante, Notícias de guerras, por a gente estar bem distante e por a gente ter acesso apenas via internet e a televisão, a gente então fica sabendo dessas guerras. Guerra na Ucrânia, guerra na Rússia, rumores de guerra em Israel, enfim. E aqui Yeshua disse assim, olha, que vocês não se deixem amedrontar. Que vocês não fiquem amedrontados. Por quê? Porque isso, conforme disse ele aqui, meus queridos irmãos, é o princípio das dores e tais coisas têm que acontecer, mas segundo ele, não é o fim. Então, meus irmãos, isso ainda não é o fim. Todos esses sinais que estão acontecendo, inclusive, aqui fala de terremoto. Dentro do capítulo 24, aqui fala de terremoto. E esta noite que passou, teve mais um terremoto lá no Equador. No Equador. Estas últimas semanas, a terra tem sido sacudida em diversos países, em diversas localidades do mundo. Alguns dias atrás, um terremoto arrasou a Síria e também arrasou um outro país ali vizinho da Síria, que é a Turquia. Alguns outros países na semana decorrente também tiveram algum abalo, como por exemplo os Estados Unidos, tiveram ali um pequeno abalo, não foi nada grave, mas tiveram. E agora, esta noite que passou ontem, tivemos a notícia de um acontecimento ali no Equador, que já tem, infelizmente, algumas vítimas fatais. Então, meus queridos, estas coisas estão acontecendo. Elas vão acontecer com mais frequência de agora em diante. É uma forma de o Eterno, o nosso Criador, o Criador deste mundo, chamar a atenção da humanidade, que está envolta em uma teia de aranha
chamada carnalidade e muitos interesses próprios, de maneira que a grande maioria não pensa nas coisas espirituais. Estamos enfrentando uma sonolência no mundo, uma sonolência simbólica dentro do âmbito espiritual. Por mais sinais que existem, parece que as pessoas não estão enxergando. Por mais que o Eterno, o Criador, ele tem permitido que os sinais sacudam este mundo através de guerras, de terremotos, da fome, do conhecimento se multiplicando, da agitação da humanidade, da traição, da mentira, do amor se esfriando, enfim. Por mais que ele tenha permitido que este mundo seja assolado por tais acontecimentos, infelizmente a humanidade continua dormindo. E já é hora de nos despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que no momento em que nós viemos a crer no Eterno através do sacrifício e através do testemunho de Yeshua que nós recebemos como nosso Senhor e Salvador. Aquele momento que nós entregamos a nossa vida para Deus através do sacrifício de Yeshua, da fé, né? Da fé no Eterno que nós depositamos ao conhecer a mensagem de Yeshua HaMashiach e crer nesta mensagem, tendo ele, né, como nosso Salvador. Então, tudo isso, irmãos, anuncia um fim, anuncia que o fim está próximo. Fim de quê? Fim da era presente. Fim das coisas conforme elas estão. Fim do mundo do jeito que ele está. Porque vai acontecer um evento, vai ocorrer uma intervenção divina neste mundo quando o Eterno enviar novamente o seu Filho para retornar a esta terra e estabelecer aqui no mundo, neste mundo, o milênio. Nós sabemos muito bem disso. Há várias profecias em Daniel, em Ezequiel, em Isaías e também na Brit Hadashah, que a maioria conhece, nós conhecemos como o Novo Testamento. Profecias vindas do apóstolo Paulo, né? Do apóstolo Shaul, é o nome dele original. Profecias que veio dos outros demais apóstolos, profecias deixadas pelo próprio Yeshua. Então nós sabemos muito bem que ele vai retornar. E ele vai estabelecer neste mundo o milênio, conforme nos atesta a epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 2. E também, né, em outros textos destas epístolas, onde ele tratou deste assunto. Em 1 Coríntios 15, ele também, quando ele escreveu ao povo corinto, ali no capítulo 15, ele fala também sobre o retorno de Yeshua a este mundo. Apocalipse narra muito bem, fala muito bem, na altura do capítulo 19, por exemplo, fala da intervenção de Yeshua, da vinda dele, do retorno dele, quando uma terceira guerra mundial estiver eclodindo no mundo, e Israel estiver prestes a ser aniquilado pelos inimigos, uma confederação de inimigos. A Bíblia, na altura ali do capítulo 19 de Apocalipse, ela vem mostrando o retorno triunfante de Yeshua, que agora retorna não mais como um cordeirinho que foi entregue ao matadouro e que como ovelha muda
foi entregue ao sacrifício e não abriu a sua boca. Não, ele virá agora como o leão da tribo de Yehudá, o leão da tribo de Judá. Na primeira vinda dele a este mundo, ele veio como cordeiro e como advogado. E ele está até os dias de hoje fazendo o sacrifício de cordeiro, oferecendo por meio do sangue que ele derramou o perdão para mim, o perdão para você, o perdão para todos os que creem. Ele exerce o ofício de sumo sacerdote, a expiação por meio do seu sangue, né? Ele tanto é a oferenda quanto é o ofertante. Ele tanto é o cordeiro oferecido quanto o sumo sacerdote que oferece o cordeiro. Então, ele também exerce a função de advogado. O advogado defende-nos do juiz e defende-nos do acusador, que é, o inimigo, Hassatan, aquele que tem interesse em nos ver condenado. O juiz é o eterno, que aplica a lei justa sobre nós, e sabemos que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Elohim, conforme a epístola de Shaul, que ele escreveu, Romanos 3:23 e também Romanos 6:23. Então, irmãos, não é o fim. Mas Yeshua vai retornar, sim. Ele retornará pela segunda vez, não mais como cordeiro e não mais como advogado. Ele está atuando como sumo sacerdote, oferecendo o seu sacrifício, o qual é o seu próprio sangue, para poder trazer redenção, vida eterna a todo o que crê. Ele está atuando como sumo sacerdote, oferecendo ali o serviço ao Eterno de ligar homens como mediador entre... ele está como mediador entre os homens e o Eterno, o Pai, o Deus único e vivo, e real e verdadeiro. Então ele está atuando como sumo sacerdote, ele está atuando como um advogado, como mediador entre Deus, o Todo-Poderoso, Adonai, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e os homens. Ele mesmo é o Cordeiro também. Então, queridos, ele disse sobre isso aqui. Agora, vejamos o que ele continua nos ensinando. Então, tais coisas deverão acontecer, mas isso ainda não é o fim ainda está por vir. Porque povos lutarão uns contra os outros. Nações lutarão uma contra as outras. Haverá fomes, terremotos em vários lugares do mundo. Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de parto. Neste tempo vocês serão presos, punidos, condenados à morte, e todos os povos os odiarão por minha causa. Então, irmãos, Yeshua fala de coisas aqui muito forte e que nós podemos evidenciar nos nossos dias. Yeshua fala aqui, meus irmãos, de guerras, rumores de guerras, povos lutando uns contra os outros, terremotos, fome em várias partes do mundo. E ele diz, entretanto, isso é o princípio das dores. Ainda não é as dores de parto, é o princípio delas. E ele também diz aqui, neste tempo vocês serão presos, punidos e condenados à morte, por causa do meu nome. E as pessoas, e muitos, odiarão vocês por causa do meu nome, por causa do nome dele. Então, meus queridos irmãos, isso é uma coisa que sempre aconteceu com o povo do Eterno. Isso é algo que sempre aconteceu com os escolhidos. Mas Yeshua disse que por causa do nome dele, por causa da fé
que ele veio disseminar neste mundo, que muitos abraçariam, por causa da fé, por causa de sermos seguidores, muitas das vezes somos odiados. E este ódio, irmãos, ele tende a crescer. E o que a gente está vendo e está assistindo nos dias de hoje? Nós estamos assistindo pessoas, irmãos, trabalhando, criando leis, dificultando as coisas para o povo do Eterno, para os que pregam a palavra do Eterno em cima desta terra, para aqueles que têm a fé judaico-cristã, não é brincadeira, são eles odiados, vítima do preconceito, da falta de compreensão, da perseguição, do ódio, da hostilidade por parte de muitos. A intolerância está só crescendo, a perseguição, ela cresce e toma proporções gigantescas a cada dia. Infelizmente, no nosso Brasil, muitas leis estão sendo criadas para poder coibir a pregação da palavra do Eterno, o ensinamento das Escrituras. Infelizmente, irmãos, a perseguição está muito grande e ela está sendo lançada mais no âmbito das leis. Muitas leis sendo criadas para poder impedir que as pessoas orem e expulsem as entidades malignas, que as pessoas façam aquilo que a Bíblia ensina e que deve ser feito. Muitas coisas, irmãos, ruins estão sendo promulgadas, aborto, muitas leis querendo obrigar os líderes, aqueles que estão na linha de frente, principalmente de templos, de organizações religiosas, estão sendo muitas das vezes obrigados, coibidos, a fazer casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Este é um outro assunto terrível, tenebroso, que tem trago perseguição, perturbação, e que tem tirado o sossego de muitos, que não se pode falar abertamente sobre esta prática. Enfim, muitos serão odiados por causa do meu nome, disse Yeshua, o nosso Salvador. Então, meus irmãos, ele disse aqui que muitos seriam entregues à morte, condenados à morte. E isso tem acontecido em vários lugares, irmãos, por vários tipos de motivo. O principal deles é por causa da fé. Pessoas têm sido executadas. Pessoas têm sido levadas para as fogueiras. É muito fácil você ver isso na internet, irmão. Na Nigéria, tem pessoas nos dias de hoje, alguns dias atrás, alguns anos atrás, pouquíssimos anos atrás, várias pessoas foram queimadas vivas em praça pública por causa da fé em Yeshua HaMashiach, por causa da fé na Bíblia, por pregarem a Bíblia, por crerem na Bíblia. A ascensão do islamismo, das religiões afro dentro do Brasil e outros tipos de religiosidade que às vezes são contra a Bíblia, tem crescido, e isso tem sido motivo, muitas das vezes, do ódio, da incompreensão por parte de muitos. E tudo isso é um sinal claro e evidente do retorno de Yeshua. Então, meus queridos, ele falou aqui sobre estas coisas. Ele diz também: neste tempo muitos serão alcançados pela traição e odiarão uns aos outros. Aparecerão vários falsos profetas que enganarão muitas pessoas. Então, muitos serão alcançados pela traição. Como que isso tem crescido, irmãos, nos dias de hoje? Quanta mentira, quanta traição,
Quando fala traição aqui, não é apenas de traição conjugal, não. É traição em todos os aspectos da vida, em todas as esferas da vida. É a traição de um parente para com outro, de um amigo para com outro, de uma pessoa para com a outra, independente de qualquer coisa. Os homens vão se trair e odiar uns aos outros. O ódio, o crescimento do ódio. Vocês já notaram, meus irmãos, você que está assistindo e vai assistir esta live. Olha, neste ano gregoriano que nós estamos, de 2023. Olha, os últimos anos, de 2020 para cá, não vamos pegar muito lá atrás, não. Como que as pessoas estão odiando e traindo umas às outras? Como que as pessoas estão mentindo e enganando umas às outras? Olha para o nosso mundo, irmãos. Como que está o ódio do ser humano? O ser humano tem matado o próximo, tirado a vida do próximo por causa de coisas banais, por causa de coisas pequenas, por causa de coisas, irmãos, simples. A ascensão da internet, das redes sociais, nos últimos dias, com tantos aplicativos e redes sociais, irmãos, olha o que a gente vê nessas redes sociais, né? Hoje, por causa, às vezes, de uma briga de trânsito, pessoas tiram a vida do próximo. Por causa, às vezes, de uma fechada no trânsito. Por causa, às vezes, de um olhar de um motorista para o outro no trânsito. Ali se desencadeia uma briga e sai ali, às vezes, até mesmo uma morte, um homicídio. O que é isso? Isso não é normal. As pessoas estão extremamente nervosas, estressadas, impacientes, intolerantes. Elas não estão tendo temor pela vida do próximo e nem temor a Deus. Está muito fácil, irmãos, arrumar encrenca, arrumar confusão nos dias de hoje. Por quê? Porque as pessoas estão com um ódio muito grande dentro dos seus corações. As pessoas estão odiando uma às outras, né? A quantidade de morte que está acontecendo, irmãos, de assassinato, de homicídio, de brigas, de confusões, de inimizades, de pelejas, de porfias, que tem acontecido, mostra, irmão, que Yeshua descreveu o nosso tempo. Ele viu nosso tempo. E ele previu que quando essas coisas que estão acontecendo em nosso tempo viessem à tona e acontecessem com frequência, isso seria um indício do retorno dele. E isso serve de alerta para mim e para você, para nós que estamos aqui meditando nesta palavra. A primeira pessoa, irmãos, a receber o impacto da palavra é o pregador, é o ensinador, é o transmissor dela. Então, ao transmitir esta palavra para você, que está daí do outro lado, eu recebo o impacto dela e ela provoca uma reflexão profunda que me leva a corrigir meus passos, a frear minhas atitudes, a pedir perdão, a fazer um retorno para o Eterno, pedindo a Ele perdão pelos meus erros, minhas falhas, pedindo a Ele auxílio para que esta contaminação do ódio, da traição, da mentira, do engano, da falsidade que está nos dias de hoje, porque Ele disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor esfriou, meus irmãos. O amor do ser humano para com outro ser humano, dos casais, das famílias e de um ser humano para com o outro, para com o seu próximo. E, infelizmente, do ser humano para com o Criador de todas as coisas. Então, meus queridos,
Yeshua falou sobre a traição, sobre o ódio que estaria presente na vida de muitas pessoas. E isso é algo real e notório nos nossos dias. Então, aparecerão muitos falsos profetas e enganarão a muitas pessoas. Irmãos, isso aqui é uma característica, é um sinal muito forte, meus irmãos. Como que esta profecia ela está se cumprindo? Porque a quantidade de falso profeta, irmãos, não é brincadeira. A política que se passou, que acabou agora de 2023, irmãos, isso foi, meus amados irmãos, uma coisa que veio, que trouxe à tona, irmão, a quantidade de falso profeta que está em ascensão e que tem no nosso meio. Porque quantas e quantas pessoas, irmãos, disseram que o candidato A ia ganhar e não o candidato B. Quantas e quantas pessoas, irmão, profetizaram e disseram que o candidato A seria reeleito e que o candidato B nunca seria reeleito. Isso aí é um alerta claro, meus irmãos, de que existem muitos falsos profetas no nosso meio, por todos os lados. Os templos estão abarrotados deles. E tem muitos também que não estão, que estão fora dos templos. Mas, irmãos, esta é uma realidade. Falsos profetas sempre carregam falsas profecias. Uma falsa mensagem. Uma falsa espiritualidade. Então, falsos profetas se levantarão, Yeshua disse. E eles enganarão a muitas pessoas. A internet está cheia deles, irmãos. Os templos estão abarrotados deles. Não estou generalizando. Existem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, muitas pessoas bem intencionadas, pessoas lavadas, redimidas, salvas pelo poder do Eterno, pelo sacrifício de Yeshua. Sim. Pessoas sinceras com a Bíblia. Tem sim. Tem sim, eu tenho consideração, respeito por estas pessoas. Mas infelizmente no meio do verdadeiro existe o falso. No meio do falso também tem o verdadeiro. Cabe a mim e a você estar alerta e ser um estudante da palavra. Um pesquisador. Porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é esta palavra. Estar em oração, ser uma pessoa de intimidade com o Eterno, em oração, aliado a uma vida de iluminação, de conhecimento, de orientação da palavra, porque senão nós vamos ser enganados. E então, meus irmãos, Yeshua falou sobre muitos falsos profetas. Muitas pessoas que enganariam a muitos. Então, fica aqui um alerta e nós devemos ter muito cuidado para não cair nas armadilhas. O amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá. Irmãos, na grande maioria das Bíblias em português, que foram traduzidas por João Ferreira de Almeida, está: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É bom que nós venhamos a entender, irmão, o que é iniquidade.
Iniquidade, irmãos, para muitos é deixar de fazer aquilo que é certo. Mas, dentro deste texto, aqui está falando, dentro desta tradução, que é a Bíblia Judaica Completa, que o amor de muitos se esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá. Então, olha bem o que é, irmãos, iniquidade. Iniquidade é distanciar-se da Torá. O que é Torá? O que essa tradução quer dizer com Torá? Torá, irmãos, é as instruções de Deus. Torá significa ensino, significa instrução, pode-se dizer também como a doutrina do Eterno, as instruções, os ensinamentos que ele deu ao seu povo. Infelizmente, irmãos, esta é a pura realidade. Este conceito, ele foi atacado, mudado, ele ganhou uma nova aplicação e a grande maioria das pessoas se distanciaram daquilo que não deveria se distanciar por causa de ensinos teológicos equivocados que entrou no meio do povo de Deus, que entrou na igreja e que, infelizmente, ao invés de aproximar a criatura do Criador, ela distancia a criatura do Criador. Por quê? Porque é comum para nós ver um pastor, ver um professor de escola bíblica, ver um teólogo, ver um conferencista dizer que a lei de Moisés acabou. Que Jesus, ou Yeshua, né, ele aboliu a lei. Irmãos, Torá, quando aqui está escrito, com o amor de muitos se esfriará, e por causa do distanciamento, né, por causa aqui, irmãos, ele disse assim, olha, e o amor de muitos se esfriará, por causa do crescente distanciamento da Torá. Quando ele disse aqui que o amor de muitos iria esfriar, por causa, irmão, do distanciamento crescente da Torá, ele está falando daquilo que a grande maioria conhece dentro das igrejas hoje, os irmãos evangélicos que vão me assistir, como a lei de Moisés. É isso aqui que ele está dizendo, que Yeshua está dizendo. Quando ele se refere à Torá, ele está falando sobre a lei de Moisés. Ele está falando sobre as instruções que Deus deu ao seu povo, que foi escolhido para ser luz para as nações. A este conjunto de ensinamentos que são perpétuos, que são eternos e que estão destinados a vigorar enquanto existir céu e terra. A estes ensinamentos, que foi a lei entregue no Sinai, a Torá do Eterno entregue no Sinai, é que Yeshua se refere aqui a distanciamento da Torá. É comum chegar nas igrejas e ver. Eu não estou denegrindo a imagem dos pastores e nem quero atacar as igrejas, mas eu quero falar a verdade. Eu preciso falar a verdade. Né? É comum a gente ver, porque eu fui um pregador dentro de igrejas evangélicas durante 21 anos. Eu tenho aqui atrás de mim vários cursos teológicos, livros de teologia que eu aprendi, que eu comprei para mim aprender. Os cursos de teologia, eu fiz 6 cursos de teologia, e todos eles dentro da visão cristã
dizem uma coisa só: a lei de Moisés acabou. Então, o que isso faz? Isso faz com que o crente em Jesus Cristo, que você que está dentro da igreja, que você ande contra as próprias palavras de Yeshua. Porque é ensinado para você que Jesus aboliu a lei. Mas a Bíblia ensina, o próprio Yeshua ensina que ele não aboliu lei nenhuma. A lei é a Torá e ela é eterna. Como que o Filho vai abolir as instruções eternas dadas pelo próprio Pai? Não tem como. Como que um filho de um juiz que é advogado, ele tem a condição, de desfazer das palavras do Pai, mudar as leis? O justo juiz deu as leis. Ele, o justo juiz, é o legislador que deu as normas para Moshe ou Moisés. E elas são eternas. Elas foram dadas para Israel, a fim de que Israel desse estes ensinamentos, repassasse esses ensinamentos a toda a humanidade. Yeshua veio, irmão, a este mundo para fazer isso. Ele é a própria Torá, ele é a própria palavra do Eterno, as instruções do Eterno. Ele viveu elas, ele era elas. Então quem tem rusga contra a Torá, odeia Yeshua, não gosta de Yeshua, não ama Yeshua. Sabe por quê? Porque Yeshua é a Torá viva. Antes era a Torá em pedra, nas tábuas de pedra. Depois ela passou para papiro, pergaminho, couro de animal e folhas de junco prensada, que virava papel onde era escrito. Isso hoje é o nosso papel aqui. Quando Yeshua veio, não era ele aquela palavra que saiu da pedra, que passou para o papiro, que passou para o pergaminho, se tornou carne e habitou entre nós. Ele se tornou então a Torá ambulante, porque todo o ensinamento, toda a palavra, toda a vivência daquilo que se diz a Torá, as instruções, a lei, os ensinos de Deus, Yeshua incorporou, vivenciou, não para mim dizer assim, não, ele viveu para mim, ele viveu por mim, ele viveu para mim não precisar viver. Não, ele viveu para mim dar exemplo de que eu também posso viver, porque ele foi homem. Ele foi homem simplesmente como eu e você. Ele foi o Filho de Deus, porque ele nunca pecou, ele nunca errou, ele nunca transgrediu os mandamentos da Torá, ele nunca transgrediu os ensinamentos, os mandamentos, as mitzvot é chamada pelo povo judeu, os mandamentos mitzvot, ele nunca transgrediu elas. Ele sempre ensinou com exatidão, sem ferir os preceitos da lei, nem sequer uma vírgula. Então, este ensinamento precisa ser resgatado, meu irmão. Eu estou aqui para te falar a verdade. Eu estou aqui para te ensinar aquilo que você não aprende dentro dos templos evangélicos. Porque nenhum pastor vai falar isso. Para te falar isso, aqui que eu estou te falando agora, eu abri mão de estar dentro dos templos. Porque eu sei que esta minha mensagem, que é a mensagem que está dentro da Bíblia, ela não é bem aceita dentro de nenhuma organização evangélica, de nenhuma denominação. Então, meus irmãos, eu preferi me retirar, pagar um alto preço, e estou pagando, um alto preço em vários aspectos, para poder ter a liberdade de falar a
verdade. Eu não sou seu inimigo. Agora, infelizmente, muitos me têm como inimigo. Muitos viraram as costas para mim. Muitos viram as costas para quem inicia a sua Techuvá, que é um retorno às origens hebraicas da fé. Então, Yeshua falou aqui, meus irmãos, que o crescimento do ódio, o aumento, irmãos, da iniquidade, né? Que muitos passariam a odiar uns aos outros. E ele falou aqui, irmãos, que o amor se esfriaria no coração de muitos por causa do crescente distanciamento da Torá. Quando o homem se distancia dos ensinamentos de Deus, irmão, do padrão que Deus deixou para ele. Quando ele começa a fazer as coisas por conta própria, desrespeitando as leis de Deus, as normas de Deus, os preceitos de Deus, os ensinamentos que Deus deixou para o seu povo. O que acontece é isso, entendeu? Que ele vai se enchendo, né, de ódio e o amor dele vai esfriando. Então, irmãos, praticar iniquidade é nada mais, nada menos do que distanciar-se da Torá. Tem muitos que acham que a palavra iniquidade significa deixar de fazer aquilo que é certo. Tem muitos teólogos que ensinam. Eu aprendi assim. Hoje, observando um outro ensinamento, ponto de vista sobre este assunto, eu vejo que não é bem isso. Iniquidade, segundo muitos teólogos cristãos, é deixar de fazer aquilo que é certo, que é o oposto de pecado, que é fazer aquilo que é errado. Mas iniquidade não é isso. David Stern, que foi um judeu messiânico, falecido agora há uns 4, 5 meses atrás, ele traduziu a Bíblia judaica completa. Ele era um judeu, falava o hebraico, conhecia muito bem o grego e tinha uma boa noção do aramaico. E também era um homem, um erudito, que falava o inglês fluentemente, pois ele morava nos Estados Unidos. Ele era um judeu que morava nos Estados Unidos. Então, ele traduziu a Bíblia judaica completa. E como um judeu, um Yehudim, ele interpretou corretamente o sentido da palavra iniquidade. E ele colocou aqui, já bem traduzido para nós, de fala portuguesa aqui no Brasil, né? Como distanciamento crescente da Torá. Então, iniquidade, irmão, é distanciar-te das práticas da Torá. Não é apenas deixar de fazer aquilo que é certo, né? Quando eu e você deixa de praticar a Torá, nós estamos praticando iniquidade, ou seja, nós estamos deixando de fazer aquilo que é certo, né? Tá, de uma certa forma, correto, mas as pessoas não entendem o sentido mais amplo do que é iniquidade. Por quê? Porque nenhum teólogo, nenhuma teologia vai ensinar isso. A teologia cristã não te passa isso. Ela não te ensina isso. Ela simplesmente vai falar que é deixar de fazer aquilo que é certo. Ela nunca vai te ensinar que o que está escrito realmente, que foi ensinado por Yeshua, é que o amor de muitos se esfriaria por deixarem de praticar os ensinamentos da Torá. É isso que foi dito na sua originalidade. Então nós vamos parar por aqui. Eu vou fazer uma oração, agradecendo ao Eterno. E na próxima oportunidade nós retornaremos aqui com este tema, dando mais sinais e esclarecendo um pouco mais a respeito deste texto aqui com os irmãos. Grande e eterno Gadol Elohai,
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Bishem Yeshua HaMashiach. Eu clamo pelo teu nome, ó Yahweh Tsevaot, e venho pedir em favor das pessoas que estão assistindo e que irão assistir esta mensagem posteriormente. Peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. Peço que o Senhor dê a vitória a cada pessoa que vai assistir esta mensagem. Que o Senhor entre no lar, na casa, na mente, no coração, na vida pessoal de cada uma delas. Dá-lhes a vitória, livre-as de todo mal e ajude-nos a estar preparado para o retorno do teu Filho. Ó eterno Adonai Tsevaot, eu te agradeço em nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno possa estar abençoando a todos. E um conselho final aqui para todos os irmãos evangélicos. Procure saber, meus irmãos. Procure saber, não com o seu pastor, porque se você for perguntar ao seu pastor, pastor, é verdade que Jesus, eu sei que você vai chamar ele de Jesus, né? Embora ele não se chame Jesus. O nome verdadeiro do nosso Salvador, que você chama de Jesus, é Yeshua. Pergunta para ele, pastor, Jesus ou Yeshua, ele terminou a lei, ele põe fim na lei, ele aboliu a lei. Ele vai falar para você assim, sim, ele vai te falar isso, mas procure, pesquisar com o povo do Eterno, com quem tem conhecimento da fé judaica. Procure saber com aqueles que tiveram seus olhos abertos, despertos e que enxergaram que Yeshua era um judeu. Se tem como um judeu abolir a Torá, a lei, as ordenanças, os ensinamentos do Pai, do próprio Deus, do Criador, pergunte a alguém, procure pela internet ensinamentos com o povo do Eterno, porque se você abrir a sua Bíblia, na Epístola de Romanos, se não me engano, acho no capítulo 6, a Bíblia fala que a salvação vem para o judeu. Se você abrir a Bíblia em João 3, quando ele está conversando, Yeshua está conversando com a samaritana, ele próprio fala isso para ela, que a salvação vem primeiro para o judeu. Então, é com eles, irmãos, que nós aprendemos, é com eles é a eles que foi revelada os oráculos de Elohim, os oráculos de Deus. E você vai ver que isso tudo é uma falácia. Procure saber o que aconteceu verdadeiramente na história. Se foi esse o ensinamento que Yeshua deixou para os seus 12 discípulos, seus talmidim. E se foi isso que os aprendizes dele ensinaram em Atos dos Apóstolos, você vai ver que não. Você verá que ele ensinou uma outra verdade, que infelizmente foi mudada e ensinada de acordo com a configuração que homens, chamados pais da igreja, os primeiros religiosos, que montaram uma configuração de fé diferente da inicial, porque Deus deu uma configuração de fé para todo o povo de Israel e toda a humanidade, a partir de Israel, seguir. E não foi essa que nós conhecemos nos dias de hoje. Deus está dentro das igrejas? Sim. Deus está no meio do cristianismo? Sim. Agora, o cristianismo em si e todo o seu conjunto de dogmas e doutrinas estão em plena harmonia com esta configuração original dada pelo Eterno? Não. Não está por quê? Porque
pessoas fizeram uma nova configuração. Flávio Constantino Valérios oficializou essa nova configuração. Os pais da igreja, os teólogos, desenvolveram as doutrinas que vieram a ser oficializadas nos concílios com o passar dos anos, e isso sempre deixando de lado a fé original, a língua hebraica, o costume hebraico, a cultura hebraica, a fé judaica, sempre deixando de lado e montando uma nova configuração paralela e às vezes até mesmo oposta à que o Eterno deixou para o seu povo. Uma nova interpretação, uma nova forma, um novo estilo. Por isso que existe, irmão, dentro da Bíblia. E isso não vem do Eterno. Isso é criação de homens, tá? Novo Testamento, Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso não existe, irmão. Isso não existe dentro da Bíblia dos hebreus. No meio do povo do Eterno, no povo judeu, isso não existe essa configuração. Antigo e novo. Para nós que somos judeus messiânicos, que servimos ao Eterno de acordo com a visão de que o povo judeu, a fé judaica, é a fé que o Eterno deu para a humanidade. É o modelo, é o padrão dado para a humanidade. Para um povo, uma nação, e através deste povo, desta nação, esparramar, disseminar para os 4 cantos da terra, para os demais povos da terra, esta configuração. Agora, quando Yeshua chegou no mundo, eles deixaram de ser judeu, então? Eles não deixaram, irmão. O próprio Yeshua era um judeu. E todos os discípulos dele, os 12, eram judeus. Eles continuaram sendo judeus, comendo como judeu, vestindo como judeu, orando como judeu, fazendo as cerimônias, todas as cerimônias, cumprindo as festas, as 9 festas que existem dentro de Levítico 23, cumprindo todas elas e ensinando o povo da época a cumprir. Agora, tudo isso foi deixado para trás e chamado de Antigo Testamento, por causa de um homem chamado Marcião, que foi um bispo. Foi um bispo que trabalhou, fez muitos artigos teológicos, criou muitas doutrinas. Na época foi rejeitada. Na época este homem foi excomungado da igreja na época. Foi chamado por Policarpo de príncipe de Satanás. Foi excomungado. Posteriormente, anos mais tarde, esse homem já tinha morrido há séculos. Eles lançaram mão das suas doutrinas e incorporaram dentro do seu currículo de fé, dentro da configuração de fé cristã. Uma das coisas que foi incorporada é isso, esta criação de Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso não existia, isso nunca existiu. Na fé da Bíblia hebraica não existe. Nenhum judeu messiânico que crê, em Yeshua HaMashiach, que ele é o Salvador, que aceita que ele é o Messias e que procura buscar a fé original, a fé hebraica, Porque tem muitos cristãos que aderem a fé e procura buscar a judaicidade que Yeshua praticou, que a Bíblia dá, e praticar ela. E há muitos judeus que não conhecem o cristianismo, que não conhecem nada sobre Jesus, que em determinado momento é desperto e passa a crer que Yeshua é o Mashiach. Aí ele vai olhar para os novos escritos, aquilo que tem de novo, além daquilo que ele sempre conheceu, que é chamado de Tanar,
Todo aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, o judeu chama de Tanar. Tanar significa, os livros de Gênesis até Malaquias. E tem alguns outros livros que para eles também são importantes, que a grande maioria, muitos chamam de livros apócrifos, Mas tem alguns deles que são excelentes, são ótimos. Então, o judeu messiânico, ele passa então a olhar e chamar, e ver que existe a Brit Hadashah. O que significa Brit Hadashah? Aliança renovada. É aquilo que os cristãos chamam de o Novo Testamento. Mas não existe esse negócio de antigo e novo. É primeira aliança e segunda aliança. A segunda aliança não anula a primeira. Muito pelo contrário, ela complementa a primeira. Brit Hadashah, aliança renovada. O Eterno renovou a aliança com Israel, com o seu povo, através da vinda, do envio do seu filho, que era a Torá viva. Procure saber estas coisas, irmão. Procure saber. Os que tiverem interesse, pode me procurar. Aquilo que eu sei, eu ensino, e aquilo que eu não sei, não estou apto, eu sei quem pode ensinar. Eu tenho contato com irmãos judeus messiânicos, de grande sabedoria e intimidade com o Eterno. Participar de grupos, participar no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, e você pode crescer e deixar de lado esta mentira de que muitos pregaram para mim, para você. Eu fui livre disso, mas você ainda ouve nos púlpitos. Jesus acabou com a lei de Moisés. Jesus pôs fim na lei de Moisés. Não, Yeshua não fez isso. Quem fez isso foi outros em nome dele. Procure saber da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Shalom a todos. Boa noite.